Vamos lá, pessoal. Tem alguns alunos ainda na aula com um pouquinho de dificuldade de equação do segundo grau. Agora eu vou explicar para vocês como que a gente resolve a equação do segundo grau por delta e Bhaskara, tá? A primeira coisa que vocês precisam observar é que quando eu tenho algo do tipo assim, por exemplo, ó, 2x menos 3 igual a 8, isso daqui é uma equação do primeiro grau, porque o meu x está elevado a 1. É como se não tivesse nada, é elevado a 1. Toda a letra do alfabeto que está sozinha, eu posso pôr o número 1 aqui em cima. Ó. X elevado a 1 é x. Aí eu posso colocar aqui, por exemplo, 3 elevado a 1 é 3. Isso não afeta. Agora, quando eu tenho, por exemplo, x ao quadrado menos 4x mais 8, por exemplo, igual a 7, esse meu x está ao quadrado e esse meu outro x aqui, ó, ele está elevado a 1. Então, qual que é o maior expoente? O maior expoente é o 2. Então, quando o maior expoente é 2, eu digo que é uma equação do segundo grau. E se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, x ao cubo menos 3x quadrado mais 4x menos 1 igual a 0, isso é uma equação do terceiro grau. Por quê? Porque o maior expoente meu é o x elevado ao cubo. Eu vou sempre pelo maior. Eu digo que ela é do terceiro grau. Outra coisa, equações do primeiro grau, ela pode ter nenhuma resposta e uma resposta no máximo. Equações do segundo grau, ela pode ter nenhuma resposta, ela pode ter uma resposta ou duas respostas. E equação do terceiro grau, ela pode ter nenhuma resposta, uma resposta ou duas respostas ou até três respostas. Então, o número, o grau de uma equação, ele indica quantas respostas ela pode ter. Tudo bem? Pronto, fizemos um começo de revisão aqui com vocês, ó. Agora, a primeira coisa, toda equação do segundo grau, ó, toda equação do segundo grau para ser resolvida precisa sempre estar na forma. Pessoal, o que é a forma de uma equação do segundo grau? É isso daqui, ó. É ax quadrado mais bx mais c igual a 0. Ou seja, ela precisa estar igual a 0. Ela precisa ter um número que acompanha esse termo x ao quadrado, um número que acompanha o termo x e um número sozinho que eu chamo de c. Sempre desse jeito. Então, se vocês tiverem uma equação assim, ó, 3x quadrado menos 5x igual a 8 menos 2x quadrado mais 4x, não tem como eu começar a resolver essa equação. Eu preciso primeiro colocar ela em ordem. Como que eu coloco ela em ordem? Eu pego todos os caras que estão depois do igual, envio antes. Então fica 3x quadrado menos 5x. O mais 8 vai para lá, vira menos 8. O menos 2x vai para lá, vira mais 2x ao quadrado. O mais 4x vai para lá, vira menos 4x. Quando eu jogo todo mundo para lá, isso aqui dá igual a 0. Agora eu preciso juntar os irmãozinhos. O x quadrado só pode juntar com x quadrado, então tem que juntar esse daqui com esse daqui. Depois eu preciso juntar o x com x, ó, esse daqui com esse daqui. E o número sozinho eu só tenho o 8, então vai ficar 3 mais 2, 5. Devo 5 e devo 4, devo 9. Menos 8 igual a 0. Pronto, ó. Isso daqui é uma equação que está na forma do segundo grau. Repara que ela tem um número que acompanha o x quadrado, que eu sempre vou chamar de A. Ela tem um número que acompanha o x, que eu sempre vou chamar de B. E ela tem um número sozinho, que eu vou chamar sempre de C. Olha a forma dela aqui, ó. Depois que ela está pronta desse jeito, você consegue resolver a equação do segundo grau. Pessoal, agora que vocês entenderam, a gente pode começar a resolver essa equação aqui. Então, o primeiro passo, depois que ela está na forma, é achar o valor do A, B e C. Achar
o valor do A, do B e C. O A é sempre quem acompanha x ao quadrado, então o nosso A vale 1. O B é sempre quem acompanha x. Toma cuidado que normalmente eu tenho que colocar o sinal, mas como é mais 5, eu posso usar somente o 5. Então o B vale 5. E o C é o número sozinho que vale 7. Pronto, eu achei o valor do A, do B e do C. Depois que eu achei o A, B e C, eu preciso aplicar meu segundo passo, que é calcular a fórmula do delta. Achar o valor do delta. Esse triângulo, pessoal, é uma letra do alfabeto grego, chama delta. E o delta é uma fórmula que foi elaborada há muitos anos atrás pelo Bhaskara, tá? Que é um camarada que desenvolveu todo o raciocínio de equação de segundo grau. E a fórmula do delta é b² menos 4 vezes A vezes C. Eu vou copiar a fórmula aqui, ó. Vocês não precisam assustar, que ela é muito fácil de resolver, ó. O que vocês vão fazer primeiro? Vocês vão apagar o B e vão colocar o valor dele. Vão apagar o A, vão colocar o valor do A. Vão apagar o C e vão colocar o valor do C. Então, olha comigo aqui, ó. Quem é o B? O B vale 5, ó. Então, no lugar do B aqui, eu coloco 5. 5 ao quadrado. Depois eu tenho que o A vale 1. Então eu vou apagar aqui, ó, o A, coloco 1. E o C vale 7, tá vendo aqui em cima? Ponho 7 aqui. Alguns alunos, pessoal, têm dificuldade em resolver esse delta. Presta atenção aqui que fácil, ó. Quando você faz o delta, você primeiro, toda vez, vai resolver a potência. E depois você vai resolver essa multiplicação. Você sempre vai fazer do jeito que eu fiz aqui, ó. Você resolve primeiro esse quadrinho aqui. Depois você resolve esse daqui, ó. Quanto que dá 5 ao quadrado? Você vem aqui, ó. 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Dá 25. Agora, faz a multiplicação primeiro, ó. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 7, 28. Quanto que dá 25 menos 28? Eu tenho 25 reais, eu consigo pagar uma continha de 28? Não consigo. Então, eu vou ficar devendo 3. Ó, o nosso delta deu menos 3. Vamos apagar aqui e vamos continuar. Depois que vocês fizeram o delta, vocês vão achar aqui, ó, o terceiro passo é aplicar a fórmula do Bhaskara. Aplicar a fórmula do Bhaskara. Toma cuidado na hora de vocês copiarem essa fórmula do Bhaskara. É a fórmula do Bhaskara que nos dá o valor do x. A fórmula do Bhaskara é assim, ó, x é igual menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Repara, pessoal, o seguinte. Se eu pegar essa fórmula aqui, ó, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Se eu apagar o b aqui e colocar o valor do b, no delta eu vou colocar o valor do delta e no a eu vou colocar o valor do a. Vamos ver quanto que vale o nosso b. O b vale 5. Então eu vou ficar menos 5 mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é menos 3, sobre 2 vezes a, 2 vezes 1. Agora, pessoal, é o seguinte, isso não tem como resolver por causa do delta que deu negativo, ó. Tá vendo? Ele deu menos 3. E vocês aprenderam ano passado que não existe raiz de número negativo, ó, de número negativo. Então, como não tem nenhum x que eu coloque lá que faça isso dar zero. Então, eu digo que a minha resposta é vazia. Ou seja, eu represento conjunto solução, ponho um círculo e uma bolinha. Isso é o sinalzinho que a gente usa para vazio, tá bom? Então, toda vez que o delta for menor do que 3, você não precisa nem aplicar essa fórmula aqui, ó, que eu coloquei para vocês. Você pode parar no delta, para aqui, ó, e já diz que não tem solução.
tá bom? Então eu fiz esse primeiro caso. Nas outras videoaulas eu vou fazer uma que o delta dá zero e uma que o delta dá maior do que zero, tá bom?